O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Nesta semana, nós discutimos sobre ativismo pela eliminação de violência contra as mulheres. Hoje, nós preparamos um resuminho daqueles com os pontos mais importantes. Se liga só! Eu queria começar falando sobre esse assunto, mas citar um episódio que aconteceu no dia 5 de março desse ano, né, no bairro do Bom Parto, aqui em Maceió. Aqui em Maceió, desde 2018, né, está acontecendo um grande desastre ambiental, ou socioambiental, né, que foi intitulado o caso Braskem, né, ou alguns chamam também de o caso Pinheiro. Pinheiro por conta de um dos bairros, ou vamos dizer que foi o primeiro bairro que chegou a ser mediatizado o que estava acontecendo lá, né? As rachaduras e fissuras nas casas, o buraco, né, que se abriu nas principais vias, né? Essa situação, como eu disse, o caso Pinheiro ou caso Braskem, né, foi causada por essa mineradora Braskem, uma das maiores do país, né? Uma das maiores, na verdade, é uma grande corporação internacional que lida com mineração. A Salgema, ela atua aqui em Alagoas desde a década de 70. A Salgema não, a Braskem, né? Me desculpem. A Braskem, só que ela explora a Salgema. E a princípio, na década de 70, o nome da empresa era o nome do produto que ela explorava, o Salgema. Né? Então, desde a década de 70 que ela faz essa exploração numa área que fica perto da lagoa, de uma das grandes lagoas aqui do estado, né, que dá nome ao estado, né, assim como fica de frente para o mar. Né? E nesse mesmo local também a gente tem um bairro de periferia, né? Perto da Braskem a gente tem alguns bairros de periferia. Bem, acontece que em 2018 o solo começou a rachar, né? O que foi chamado de subsidência do solo. O solo rachou, mas começou a afundar. E a partir daí foi noticiado, pelo menos grandemente aqui no estado, que haviam 35 minas em solo urbano. Algumas dessas minas já começavam a ruir, né? E com isso, né, havia uma instabilidade e por isso que estava correndo alguns tremores e essas fissuras e rachaduras. Bem, a partir daí, né, começou um processo de monitoração e de estudo sobre a ação da Braskem aqui, mas o que nos chama, ou pelo menos o que me chamou e a outros poucos pesquisadores, pouquíssimos, né, aliás, pesquisadores, foi o fato de que dois dos bairros atingidos pela Braskem eram majoritariamente de população negra, né, população negra de classe baixa, pessoas pobres, muitos desses vivendo realmente, né, na miséria. E esses bairros, eles tiveram origem com atividades, né, com atividades artesanais, principalmente relacionadas à pesca artesanal, e a atividade principal também era a de trabalhar com os mariscos, né, essa atividade realizada principalmente pelas mulheres.
Esses primeiros dois bairros, né, esses dois bairros que eu estou citando, né, o primeiro, que foi o Mutange, as pessoas foram logo retiradas, né, de suas casas. Quando eu digo retiradas, não foi de boa vontade, né, foi com o uso da força policial. Só que essas pessoas, a maioria delas, nem o registro da casa elas possuíam, o que foi um empecilho colocado pela prefeitura e pela Braskem para que essas pessoas recebessem algum tipo de ajuda financeira para lidar com o que estava ocorrendo, né, com essa mudança drástica da vida. E é na década de 80, né, inclusive nos Estados Unidos, é que vai nascer essa ideia de injustiça ambiental e racismo ambiental, né, porque alguns moradores de áreas de periferia, né, de Nova York, percebem que sempre estão alocados em locais de grandes riscos, né? Não estou falando aqui eles não estavam falando de simples favelas ou comunidades de periferia, mas alocados em locais de risco porque eram em locais contaminados, onde alguns resíduos, né, de alguns resíduos petroquímicos, né, resíduos que são realmente impactantes, né, foram soterrados, foram enterrados em locais onde foram erguidos esses espaços para comunidades afro-americanas. O que é importante a gente deixar desde já, né? Que as mulheres, elas são todo um universo, não existe uma classe única de mulher. E ainda que o patriarcado esteja nas raízes de como a mulher está nessa sociedade, é importante a gente colocar que as mulheres são atravessadas por outras situações, como a gente já falou, raça, etnia, questão da classe, a questão de ter ou não uma condição de deficiência, e enfim. E assim como todas essas estruturas, a gente tem na violência um histórico, né? O patriarcado, ele antecede o capitalismo, mas é o capitalismo que reforça essa desvalorização das mulheres, né? Aí eu indico desde já um livro da Silvia Federici, que vai falar sobre como foi fundamental a opressão de mulheres para a acumulação pré-capitalista. Ela vai colocar que o trabalho reprodutivo, fazendo aí o contraponto do trabalho produtivo, é uma ferramenta de exploração que estrutura o capitalismo como a gente vivencia nos tempos de hoje, né? E é importante a gente colocar que a violência, ela é um instrumento de opressão, né? Seja dentro do ambiente doméstico, seja em toda a sociedade, é esse lugar que a gente entende que as mulheres ainda ocupam de subalternidade, de não conseguirem muitas vezes acessarem cargos maiores, ou mesmo de ser grandes estatísticas dos feminicídios, ele é um lugar que é colocado por violência. Pode ser tanto dentro do espaço doméstico, pelos próprios companheiros, até mesmo companheiras, e a relação com as famílias, mas também pelo Estado e por toda a sociedade, né? Se a gente olhar para os dados da violência contra a mulher, a gente vai ver que a questão de classe ainda não fica muito nítida, né? Mas a gente percebe que a maioria das mulheres que são mortas por agressão são mulheres negras. E essa questão de classe não está desconectada da questão da raça e etnia. Então, a gente precisa promover uma educação que capacite as mulheres para questionar e transformar a ordem social como um todo. E a gente só vai conseguir transformar a ordem social se a gente pautar transformações nesses três pilares, né? Enfrentando o capitalismo, o racismo e o cis-heteropatriarcado. Até 88 a gente não tinha direitos garantidos como salário, 13º. A gente só tinha direito mesmo à carteira assinada e 20 dias de férias. E a contribuição da Previdência, que para isso precisava apresentar um atestado criminal para poder ser inscrita na Previdência. E como o resultado da luta, sempre as mulheres têm lutado para conquistar o seu direito, o direito ao voto, o direito ao trabalho, todos os direitos das mulheres, né? Nós lutamos para conquistarmos isso, senão não aconteceria, né?
E nesse processo da assinatura da Lei Áurea, nós passamos de escrava para criadas, empregadas, e hoje nós dizemos somos trabalhadoras domésticas e fazemos parte da classe operária brasileira e mundial. E a gente contribui para a economia do Brasil e do mundo. Mas, infelizmente, o nosso trabalho ainda não é reconhecido como deveria ser, como qualquer outra categoria. E as trabalhadoras domésticas vêm nessa luta pelos direitos há quase 100 anos, porque Dona Laudelina foi uma mulher negra que estava à frente do seu tempo e que foi a primeira trabalhadora doméstica que criou a primeira associação de trabalhadora doméstica em 1936 por Dona Laudelina de Campos Melo em Santos, né? Ela criou a primeira associação junto com a Frente Negra Brasileira, do qual ela compôs a, também a Frente Negra, junto com a Abdias do Nascimento, a Abdias do Nascimento e outros militantes daquela época. Então, a categoria é imensa, é a maior categoria na mão de obra feminina, né? Apesar do governo, os dados oficiais do IBGE dizer que existe 6 milhões de trabalhadoras domésticas no país, mas nós sabemos que tem muito mais de 100 milhões de trabalhadoras domésticas. Como eu já falei, é a maior categoria na mão de obra feminina, né? E hoje a gente está aí na luta pela questão do combate ao trabalho escravo. Eles falam trabalho análogo à escravidão. E a gente diz trabalho escravo. E vocês estão acompanhando aí o caso de Sônia, que existe uma campanha mundial de Sônia Livre, que é o caso mais terrível. Tem outros casos que ainda não foram descobertos, mas o caso de Sônia é um absurdo. Sônia foi levada aos 9 anos de idade de São Paulo para Santa Catarina, sem autorização da mãe dela, e Sônia foi resgatada, trabalhar na família Borba, né? Que é um desembargador que escraviza a família dele, escraviza a Sônia há 40 anos. Como sabemos que a escola é um espaço de produção de hierarquias, né? E de discriminação. Então a gente tem que ficar muito atento nesses espaços, como profissional da educação, como alunas, né? A gente sabe assim que o acesso da educação vai muito para além da aprendizagem formal. Ele é uma ferramenta essencial para desconstruir estereótipos, combater a desigualdade e criar possibilidades incríveis de emancipação social e também do desenvolvimento intelecto, né? Principalmente para as mulheres que são historicamente negados direitos, seja elas mulheres indígenas, negras, né? E as mulheres em forma geral. A gente até, assim, eu fico brincando que determinadas aulas, elas são só feitas para meninos, né? A hora que a professora fala assim, olha, ou o professor normalmente de matemática vai fazer uma pergunta, ele já meio que direciona para uma pessoa X. Então, esse processo de silenciamento, que é uma forma oculta, né? Porque quando você não faz um incentivo, então você fala assim, essa pessoa não precisa aprender, eu não vou incentivá-la, então você silencia o aprendizagem daquele corpo, né? Eu não acredito que eu sou porque eu penso, né? Eu sou porque eu sinto, porque eu respiro, porque eu transmito várias energias, né? Eu acho que não só a razão, e aí tem essa dualidade, né? Que o homem é a razão e a mulher é a emoção. Eu acho que todos nós temos esses dois sentidos maravilhosos e podemos sim, né? Sentir e ter a razão ao mesmo tempo, né? E eu acho que principalmente o que seria essa razão, né? Meio Descartes, assim, é bem complicado. E você coloca a mulher num lugar assim de segunda classe, né?
A hora que você coloca ela só como um ser emocional, como um ser, como um objeto, né? Que realmente a gente viu ao longo dos anos isso. E quando você faz o recorte de raça também, a gente tem alguns espaços, né? Porque tem algumas autoras, né, que falam que no processo do feminismo, muitas mulheres negras, elas acabam se aliando muito mais aos homens negros do que às mulheres brancas, porque elas não se sentem seguras em alguns ambientes que são voltados para o feminismo, né? E até mesmo algumas criticam, né, o feminismo, chamando ele de um feminismo burguês, que quando você não se leva em consideração a raça, você desconstrói todo o movimento. Então, o feminismo negro ele vem trazer, apontar o dedo na ferida e mostrar que se você não levar em consideração, você só está reproduzindo ainda mais a hierarquia, né? Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Eu te espero!